Dunas Repórter, o canal da comunidade. Vivemos tempos difíceis, pandemia, instabilidade comercial e devido a isso o Dunas Repórter busca o crowdfunding, uma forma de financiamento coletivo na qual você pode participar a partir de R$10. Veja na página do coletivo Catarse, www.catarse.me/DunasRepórter, mais informações sobre o projeto e como você pode dar o seu apoio. Grato pela atenção e fique com Deus. Dê sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. O que você acha da proposta de privatização do Banrisul? Acho que não deve. Teria algum argumento? Não, só que eu acho que o Banrisul é o nosso Banrisul daqui. E eu acho que não deveria privatizar. Prefiro que continue conosco o banco, não sou contra a privatização. Eu acho que está errado, eu acho que não deve ser privatizado. Deve continuar pertencente ao governo estatal. O que o senhor acha da proposta de privatização da Corsã? Olha, cara, aqui para nós aqui não sei se seria uma boa ideia, como aumento de tarifa, esse tipo de coisa. Eu acho que é bom ficar como está. Eu fico dividida, às vezes, nessa questão, porque eu penso que, às vezes, pela qualidade do serviço que a gente recebe, do atendimento, né, ali também, que talvez se privatizasse melhoraria, mas a gente também não tem essa garantia de que privatizando o serviço vai melhorar. A gente tem medo também do preço, né, do produto que estão nos oferecendo, a quanto que vai chegar para a gente, porque eu gostaria que não fosse privatizado, mas que houvesse uma melhora, né, no serviço em geral, assim, que houvesse um investimento, né, que eu acredito que possa e que tenha condições da Corsã investir mais. Eu acredito que é uma empresa que tenha lucro, senão ninguém queria comprar, né? Então, acho que é reinvestir o dinheiro que está entrando para a gente melhorar o serviço e continuar sendo público, né? Continuar sendo nosso, de todos nós, né? Eu sou contrário à privatização de tudo aquilo que for ligado à subsistência, àquela questão da segurança e da vida da sua família. Então, a água é essencial, é básica para a vida de todos. E a partir do momento que você privatiza, você pode estar colocando na mão de estrangeiros, completamente estranhos, e não sei qual o interesse dele em realmente preservar a segurança e a saúde da tua família. Eu acho que água é um patrimônio essencial e que tem que ser controlado pelo nosso próprio povo. Então, a partir do momento que você privatiza, você abre isso aí para capital estrangeiro, para controle estrangeiro, e a água tem que ser controle nosso. É patrimônio nosso e controle nosso. O processo de privatização do Banrisul, da Corsã e da Procergues passa por retirar do povo gaúcho o poder de decidir em plebiscito. A PEC 280, que está sendo votada na Câmara Estadual, vai alterar a Constituição, derrubando a consulta popular para a privatização dessas empresas. O líder da Comissão Parlamentar em Defesa do Banrisul, deputado Zé Nunes, do PT, esteve em alguns municípios do Litoral Norte, conversando com lideranças da comunidade e nos fala o que está sendo articulado. O projeto de emenda constitucional 280, ele é um projeto que foi articulado por um grupo de deputados com o governo do estado, o governador Eduardo Leite, com uma parte da sua base, articulou então o protocolo deste projeto, que visa retirar da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, veja bem, retirar da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul o artigo que prevê que para vender as empresas públicas do Estado, e nesse caso essa PEC tem um endereço certo, que é a nossa Corsã, o nosso Banrisul e a Procergues. Estas três empresas públicas, esse projeto então tira da Constituição a necessidade de ouvir a população, de fazer um plebiscito para a venda, para a privatização destas empresas. O Banrisul é um banco público, ele está em praticamente todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul é o banco que tem um cartão chamado Banricompras que dinamiza todo o comércio do estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul é o banco aqui no estado que financia a cultura nos municípios, o esporte, apoia os projetos municipais. O Banrisul é uma ferramenta para um governo que quer ter um projeto de desenvolvimento, e o Banrisul já demonstrou isso em outros momentos. Nós tivemos o maior programa de microcrédito da história aqui no Rio Grande do Sul. Sabe quem é que fez esse programa de microcrédito? O Banrisul num outro momento. Em 3 anos colocou
500 milhões no Estado na mão dos pequenos empreendedores, pequenas empresas, microempreendedores individuais. Este é o Banrisul. Um banco público que na hora do aperto, quando os hospitais estavam fechando aqui no estado do Rio Grande do Sul, sabe quem é que acudiu os hospitais? Vários hospitais teriam fechado no estado do Rio Grande do Sul se não fosse o Banrisul. Foi o único banco que se colocou à disposição, que colocou uma linha de crédito para que os hospitais não fechassem. Muitos hospitais do nosso interior teriam fechado se não fosse o Banrisul. O próprio governo do estado, quando não tem dinheiro para pagar o 13º dos servidores, onde é que se recorre? O Banrisul está ali. Um banco público é uma ferramenta potente num estado para gerar desenvolvimento, inclusão, programas de crédito para setores específicos da sociedade para gerar desenvolvimento, especialmente os pequenos empreendedores. É isso que nós esperamos do banco público e para isso que serve um banco público. E o governo não tem projeto de desenvolvimento, não tem compromisso com o desenvolvimento, não tem compromisso com a inclusão, então, portanto, quer vender esse patrimônio. Quem é que vai perder? A população vai perder. O comércio dos municípios, a arrecadação dos municípios. Muitos municípios só têm o Banrisul como banco. Mais de 100 municípios só têm o Banrisul como instituição bancária. O Banrisul dá a inclusão bancária para 1/3 da população do estado do Rio Grande do Sul. A Corsan, ela lida com algo que é sagrado para mim, que é um bem universal, que é a água. A água é sinônimo de vida, a água é saúde pública. Colocar a água a serviço do lucro, para mim, é uma atitude criminosa. O que o governador Eduardo Leite está fazendo, isso é um crime. A água nós temos que enxergar como algo sagrado para as pessoas, ou não. Tanto é que se diz, a água não se nega para ninguém. Isso é bíblico, isso é muito antigo, isso é da humanidade. Pois bem, no meio desta pandemia, na maior crise sanitária deste século quase, deste século, não sei o que vem para frente, mas até agora está sendo. Dos últimos 50 anos, dos últimos 80 anos, é a maior crise sanitária que nós estamos vendo no mundo. Neste momento, o governador do Rio Grande do Sul, então, concentra os seus esforços para vender, para privatizar, para colocar a água a serviço do lucro. Sabe o que vai acontecer? Se houver a privatização da Corsan, os pequenos municípios vão ter sua situação precarizada, a população, no mínimo, vai pagar 2, 3 vezes a tarifa que paga hoje, nós vamos ter um completo sucateamento dos serviços e aquelas comunidades, aquela população mais periférica que está hoje com dificuldade do sistema de saneamento, porque a água praticamente nós temos universalizado nos municípios da Corsan, mas a questão do esgoto, que tanto o governador fala, esses jamais terão investimento, porque investimento em saneamento é investimento público, é investimento em saúde pública, não será o setor privado que fará. E a Corsan é uma empresa sadia, o Banrisul é uma empresa sadia. Nossas empresas públicas, elas não têm empreguismo, nós temos falta de gente nos municípios. Muitas vezes tem um problema numa rede d'água, você encontra funcionário da Corsan trabalhando 11 horas da noite com a iluminação lá cavando e trabalhando. Então, eu fui prefeito, eu conheço essa realidade, eu sei o que eu estou falando. E isso eles não estão vendo, quer dizer, criminalizam os servidores do Banrisul, da Corsan, tudo que é servidor público hoje é criminalizado, tratam o público como um problema e querem vender empresas públicas lucrativas que, inclusive, ajudam a botar dinheiro no caixa do Estado. Entregar para quem? Para o lucro, para o serviço privado, para o benefício daqueles que já são donos do capital, daqueles que já são muito ricos. Essa é a ideologia hoje do nosso governador, não tem compromisso com o futuro do Rio Grande. Representantes dos trabalhadores do Banrisul e da Corsan nos contam o que a comunidade perde com a privatização destas empresas. O banco sendo privatizado, né, quem comprará provavelmente um grande outro banco, né, Santander, Itaú, Bradesco. Para esses bancos, se sustentar uma agência em uma cidade pequena, que nem nós, eles acham inviável, eles acham que o lucro é muito baixo. Então eles acabam fechando as agências. Aí o que acontece aqui? O nosso público não é bem específico. São muitas pessoas de mais idade, que têm uma certa restrição com aplicativos, enfim, daqui a pouco acaba ficando totalmente de fora do sistema bancário, né? Quer pagar uma conta de água, de luz, bem ou mal, ali tem o apoio do banco. Estamos em pandemia, tem suas restrições hoje, mas sempre tem o apoio para a comunidade.
E com um banco privado, o banco sendo privatizado, isso não vai existir mais. Simplesmente fecha a agência e acabou, não tem para onde correr. Por ser um banco público, né, ele acaba sempre incentivando mais o pequeno comércio, né, a pequena empresa. Sempre tem alguma linha diferenciada, que os bancos privados não enxergam tanto a questão disso pela questão de lucro, né? O banco privado vai querer sempre o máximo de lucro possível. E o Banrisul, embora seja uma economia mista, né, visa o lucro também, né, mas ele sempre tenta apoiar, né, as pequenas empresas, né. No caso do Banrisul, vamos pegar aí o ano antes da pandemia, né, o Banrisul teve um lucro líquido superior a R$1 bilhão. Isso é dinheiro que volta para o caixa do Estado, né. O Estado gastar com segurança, com educação, com saúde, enfim, onde achar melhor, né. Uma visão errada que as pessoas têm das empresas públicas, isso não só a Banrisul, Corsã, CE, enfim, várias outras, não é o governo do Estado que está pagando a empresa, os salários, a estrutura, enfim, ao contrário, é a própria empresa que paga a sua estrutura e o que sobrar como lucro volta ao caixa do Estado. No caso do Banrisul, 2019, aliás, foi mais de R$1 bilhão. Corsã, mesmo ano passado, com pandemia, com tudo, foi mais de R$300 milhões que retornou ao cofre do Estado. Nós temos hoje, no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 54 mil famílias que são beneficiadas com desconto social. Elas pagam cerca de 1/3 do valor do consumo delas de água. Certamente esses descontos não terão numa empresa privada, tá? Porque a empresa privada ela gera o lucro, é legítimo, né, da empresa privada é gerar lucro, e a Corsã, por ser uma empresa estatal, ela tem um objetivo social e não um objetivo de gerar lucro. Claro que ela tem que arrecadar um valor suficiente para manter o sistema, mas ela não tem o objetivo de ter lucro, sim um objetivo social. Então esse é uma das principais coisas que a comunidade vai perder, é esse desconto. Depois, as pequenas cidades, essas não vão ser atendidas pela empresa privada, porque a empresa privada, ela no geral, ela só atende cidades com mais de 10 mil economias abastecidas pela Corsã, porque abaixo disso para ela não é lucrativo. Então cidades menores não vão ter saneamento, não vai ter bem provável a água, e quem vai acabar tendo que assumir isso vai ser o município, e que vai ter apenas custo, porque as cidades grandes que geram lucros vão ser geridos por uma empresa privada. E outra coisa que a comunidade, no geral, vai perder é que parte desse lucro que é gerado pela Corsã, ela volta para todos os municípios. Apesar da Corsã ela atender apenas 317 municípios, o lucro que ela dá, que vai para o caixa do Estado, que nem o ano passado, que foi cerca de 300 milhões para o caixa do Estado, ele volta para todos os municípios, seja na saúde, na segurança ou na educação. A última votação na Câmara, favorecendo a derrubada do plebiscito, foi muito acirrada, com muitos erros, falhas e com sérios indícios de fraude. Esta votação que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa, ela está, eu diria assim, sobre uma grande suspeita. Nós internamente na Assembleia, em primeiro lugar, o resultado foi 33 votos, que era de fato o número que o governo precisava de votos. Mas nós temos situações relacionadas à condução dessa votação. Situações relacionadas ao próprio funcionamento do nosso painel eletrônico da Assembleia, que hoje resultou numa representação, por enquanto administrativa, de 3 bancadas, que é a do Partido dos Trabalhadores, do PDT e do PSOL. Representamos na mesa da Assembleia, porque não estamos concordando com a condução na forma como foi definido o resultado, proclamado o resultado dessa votação, e se não houver uma reavaliação desse processo, talvez a gente inclusive tenha que buscar uma ação judicial, porque nós precisamos preservar efetivamente a vontade dos deputados. Essa é uma questão. Bom, a gente sabe que o governo ele tem atuado para buscar esses votos e vai continuar, tem um segundo turno para ser votado lá na Assembleia. E o governo vai continuar pressionando para conseguir os votos. Tem informações, de que o governo fez muita moeda de troca para conseguir esses votos. Isso é outro elemento que desmoraliza a política no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, a troca das bandeiras por decreto.
desconstituindo tudo que o governador falou até agora no que diz respeito à gestão da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, que dizia que tinha um comitê científico que fazia uma gestão racional, baseado na ciência, e que tinha, portanto, um processo diferenciado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora não, agora as bandeiras são definidas por uma assinatura do governador. Nós temos que continuar pressionando, né, as entidades, a população, continuar pressionando os deputados. É mandando e-mail, é telefonando, é quem conhece, conversar, né, e se manifestar, porque os deputados precisam do voto da população. Né, e sem dúvida nenhuma, essa população precisa cobrar e precisa, de fato, dialogar com esses deputados para que a gente possa ter um resultado mais favorável. Nós vamos fazer, nós já temos a nossa posição tomada, né, mas eu penso que a pressão ela tem que continuar no sentido de mostrar que neste momento não é momento para vender patrimônio público, não é momento para tirar direito da população da Constituição. Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma fragilidade muito grande, as pessoas estão doentes, estão preocupadas com a saúde dos seus familiares, preocupados com a renda, com o emprego. Não é hora do governo priorizar uma pauta dessas. Dunas Repórter, o canal da comunidade. Vivemos tempos difíceis, pandemia, instabilidade comercial e devido a isso o Dunas Repórter busca o crowdfunding, uma forma de financiamento coletivo na qual você pode participar a partir de R$10. Veja na página do coletivo Catarse, www.catarse.me/DunasRepórter, mais informações sobre o projeto e como você pode dar o seu apoio. Grato pela atenção e fique com Deus. Dê sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.